O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faz a falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Que não adianta criar essa narrativa hipócrita. Isto é para os nossos torcedores. Preparem-se, porque o Palmeiras não tem a mesma força nos mídia que tem outros clubes. Se ele foi checar para um possível vermelho, não tinha o porquê, a necessidade dele olhar e dar um cartão amarelo. Falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje. Não é possível que os clubes vão aceitar que a CBF, esse lixo de entidade, siga comandando o Campeonato Brasileiro depois de tantos escândalos de arbitragem. Uma arbitragem cavernosa e péssima das péssimas. Fala, galera! Mais uma polêmica escancarada no futebol brasileiro. Só que é inacreditável a falta que o Gustavo Gomes fez. Tudo começou logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Em uma dividida, o zagueiro do Verdão acerta a bola, mas depois deixa a sola do pé e pega em cheio o atacante do Cruzeiro, Wanderson. O jogador celeste precisou sair do gramado logo em seguida, sentindo dores. Ô, rapaziada, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Isso aqui não é cartão vermelho, não? Tem alguma imunidade o Palmeiras para tomar cartão vermelho? Ou atendeu o Big Fone, ou pegou o anjo da noite? Pô, não é possível, pô. Ah, mas pegou na bola e pegou, quase quebrou a perna do cara, pô. Tirou o cara do jogo. Que isso, gente? E de novo, né, não é algo contra o Palmeiras, é que é só contra o Palmeiras isso. Então a gente tá pontuando algo que é corriqueiro hoje. Se esse lance aqui do Gomes não é expulsão e por menos expulsar o Rigoni contra o Fortaleza, pelo amor de Deus, cara, é só se quebrar o pé para o Palmeiras tomar um cartão vermelho, é isso? Ah, não, isso não existe. E aí começou o caos. Os jogadores do Cruzeiro foram para cima do árbitro Rafael Klein pedindo expulsão de Gustavo Gomes, mas o juiz decidiu dar só o amarelo. Bom, se ele foi checar para um possível vermelho, não tinha o porquê, a necessidade dele olhar e dar um cartão amarelo. Se era checagem para cartão vermelho, então nem amarelo ele dava. Então, assim, ficou para critério dele, que a gente não entendeu. Cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje, mas, cara, acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, bem no futebol nós temos que parar por isso, se unir, ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é, quando ele erra. Eu sou pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais e eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros e não ficar toda hora... porque ele errou aqui, eu falo novamente, eu também já reclamei em certos momentos, mas se nós não melhorarmos em conjunto, a gente vai acabar piorando. Só que é inacreditável a falta que o Gustavo Gomes fez, que o VAR chamou o tal do Klein. O Klein é um brincalhão, ele é chamado no VAR, ele vê o lance e ele não expulsa. Gente, beira o inacreditável. O futebol brasileiro está entregue. O futebol brasileiro tem que fechar as portas. Não é possível que os clubes vão aceitar que a CBF, esse lixo de entidade, siga comandando o Campeonato Brasileiro depois de tantos escândalos de arbitragem. Os clubes precisam fazer alguma coisa. Os clubes precisam se unir. A arbitragem tem, em cada rodada, alguns erros escandalosos. E o pior, com o uso do VAR. Ou seja, torcedor brasileiro que desconfia de qualquer coisa, ele tem o seu direito. Não tem como tirar a razão do torcedor brasileiro que desconfia de alguma coisa, vendo tanto lance escandaloso com o uso de imagem. É absurdo. Isso aqui beira o inacreditável. Para não falarem de clubismo, falei que foi pênalti no jogo do Palmeiras contra o Flamengo, mas hoje eu vou falar de novo.
Porque não dá pra gente levar na normalidade o nível que tá se chegando a arbitragem brasileira. Parabéns, CBF. Vocês estão conseguindo destruir a credibilidade de um campeonato. O torcedor não tem mais confiança nenhuma na credibilidade do Campeonato Brasileiro. Eu tenho falado sistematicamente que futebol não se ganha só dentro de campo. O Cruzeiro foi ao Allianz Parque jogar contra um fortíssimo Palmeiras, favorito ao título, que tem um elenco expressivo, despejaram dinheiro e montaram um baita de um elenco, tem um treinador excepcional que é o Abel Ferreira, mas teve que jogar também contra a incompetência e a arrogância de um sujeito que responde pelo nome de Rafael Klein. Aliás, o VAR chamou o Rafael Klein, que ignorou que a imagem esfregava na cara dele. Esfregava na cara dele. Eu estou me referindo ao lance do Gomes, que era para ter sido expulso. E quando a gente imaginou e pensava que fosse só nesse lance do Gomes, que ele deveria ter expulsado, no segundo tempo, ele expulsa o Fabrício Bruno, que foi atropelado pelo Alan. Gente, o Alan chuta a perna do Fabrício Bruno, o zagueiro cai, o Alan está no ataque, está com a bola dominada, caiu também, o Klein vai lá, expulsa o Fabrício Bruno. Uma arbitragem cavernosa e péssima das péssimas, aliás, como tem sido várias as arbitragens do futebol brasileiro na temporada. Voltando ao lance do Gomes, o VAR atirou a boia para o Klein e ele preferiu morrer afogado com a sua péssima arbitragem. Agora presta atenção aqui no que eu vou dizer. O Cruzeiro fez 4 jogos contra Palmeiras e Flamengo no Brasileirão e foi melhor nos 4 jogos. Não perdeu nenhum jogo para o Palmeiras, não perdeu nenhum jogo para o Flamengo, somou 8 pontos nos 4 confrontos, contra 2 super elencos caríssimos, uma amazônia de dinheiro despejado em cada um deles, e o Cruzeiro não perdeu para eles, e de quebra somou 8 pontos, repito, 8 pontos nos 4 confrontos contra Palmeiras e Flamengo. Ai, parabéns pelo título, não interessa, eu estou falando de bola jogada, de futebol. O Cruzeiro foi melhor nos 4 confrontos. E aliás, no jogo de hoje, o Carlos Miguel foi o nome do jogo, né? O Caio Jorge perdeu a bola do jogo ali no segundo tempo, mas sem crise com ele, porque o Cruzeiro chegou até aqui muito pelo Caio Jorge, muito por ele. E voltando ao jogo, Cruzeiro melhor, mais ajustado, melhor fisicamente. O Palmeiras teve um jogo aí no meio de semana pela Libertadores, se desgastou, melhor fisicamente, mais compactado e não venceu muito pela péssima arbitragem do Rafael Klein. Falando em arbitragem, ô Gaciba, presta atenção. Fica mais próximo do Cruzeiro, meu filho. Você foi contratado e, se possível, tenha 2 moradias. Uma em Belo Horizonte, você vai viver maravilhosamente bem, que esse lugar aqui é muito bom, melhor do mundo. Você vai viver em Belo Horizonte e a outra moradia sua tem que ser no andar da CBF, lá no Rio de Janeiro. No andar da CBF. Porque, repito, futebol não se ganha só dentro de campo. Entendedores entenderão. No mais, passar bem. Ótima semana e um beijo na alma. O técnico do Cruzeiro também não ficou em silêncio. Em entrevista coletiva, ele criticou duramente a arbitragem e ainda questionou o profissionalismo do futebol brasileiro, dizendo que é impossível competir quando os erros são sempre contra os mesmos clubes. Eu entrei agora aqui, 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado, porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram. Não vale a pena relatar, que vocês viram, desde o nosso Kaique, que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. O Fabrício
Acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faz a falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro de campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uma uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Vamos? Querem mais alguma pergunta? Eu acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. E agora, torcedor, o que você acha disso tudo? Será que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem? E o desabafo do técnico, você concorda que falta profissionalismo no futebol brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você curte conteúdo polêmico, já deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma treta do nosso futebol brasileiro. Valeu demais por assistir até o fim, galera. Aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. Nos vemos no próximo vídeo e se prepara, porque o próximo capítulo dessa história promete ser quente.